Eu queria usar a primeira palavra, né, para a gente começar de alguma forma, dizer que eu não conheço até hoje nenhum caso de nenhuma criança, né, que foi abusada e que o pai fez uso da lei da alienação parental para se ver livre desse abuso. E a tutela do Estado é para a criança que tem o direito de conviver em tempo equilibrado com ambos os pais. Né? Esse número é muito alto. 20 milhões de filhos de pais separados. Desses 20 milhões de pais separados que temos no Brasil hoje, né, que tem alguma luta, algum litígio no judiciário, 16 milhões passaram ou passa pela alienação parental, que é o litígio dos pais com um ou outro, dificultando o convívio da criança com um dos genitores, ou falando mal para a criança de um dos genitores. E isso traz um grande problema psicológico e de fidelidade da criança com os genitores, que a criança quer estar bem com os dois. Então, os adultos, que fazem o litígio, eles ficam querendo que a criança que decida com quem ele vai ficar. E não é a criança que tem que decidir, não é? A criança tem direito de ficar com os dois. Passam pela alienação parental, passam por esse litígio e elas sofrem muito com isso. E essa lei veio exatamente para diminuir o número de crianças que sofrem esse abuso moral de afastamento de um dos genitores. Então essa é a nossa luta, para que nossas crianças não passem pelo abuso moral de ser afastado de um dos pais, ou do pai ou da mãe. Que quando a guarda é unilateral, o homem e a mulher são iguais. Quem detém o poder abusa. Então a mãe que tem o poder abusa do poder da guarda unilateral. Daí a luta pela guarda compartilhada, que a guarda compartilhada traz equilíbrio, mesmo que o casal esteja brigando, não interessa. O que interessa é que a criança conviva com os dois genitores. A guarda compartilhada deve haver sempre, a não ser que um dos dois sejam incapazes de exercer a guarda compartilhada. A alienação parental é o ato do pai ou da mãe, por exemplo, dificultar a convivência da criança com o outro genitor, falar mal do outro genitor, denegrir a imagem do outro genitor. Isso em resumo, porque o assunto é bem extenso e bem complexo. E a síndrome da alienação parental ocorre quando a criança ou adolescente contribui com o genitor que está alienando, com novas histórias, novas informações, etc., para poder alimentar a alienação parental. Então, a síndrome é quando a criança que é alienada está contribuindo para aumentar a alienação parental. Hoje no Brasil nós temos em torno de 1/3 da população adulta casais separados. E nós temos aqui no Brasil também em torno de 60 milhões de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. A gente não usa mais a expressão menor, a gente fala criança e adolescente de 0 a 17 anos. Então, desses 60 milhões, desse grupo, 1/3, 20 milhões, são filhos de pais separados. E desses 20 milhões de pais separados, isso é outra estatística. 80% desse grupo de filhos de pais separados passam pela alienação parental, que é a coisa terrível da separação. É uma separação mal conduzida, mal terminada, onde o ex-casal sai tipo filme de cowboy, sai atirando. Então, só que eles ignoram que os filhos deles estão no meio e são os filhos que levam esse chumbo grosso das agressões, do litígio, não é? E eles se machucam muito com isso, porque existe uma deterioração psicológica muito grande dessas crianças e desses adolescentes.
é sempre a criança que paga o preço maior. Acontece muito de padrastos e madrastas também contribuir para a alienação parental. Se uma pessoa passa por alienação parental, ela acaba envolvendo posteriormente, quando ela tiver filhos, ela envolve os filhos em alienação parental também. O perfil é extremamente diversificado, todo tipo de pessoa, porque nós temos, né, que 80% da população brasileira que se separa com litígio, e apenas 20% que consegue separar com consenso, com tranquilidade e sem atingir, sem magoar, sem ferir a outra pessoa e sem prejudicar os filhos. O fato da pessoa ter uma formação universitária, por exemplo, não garante que quando ele terminar um relacionamento, ele vai se comportar adequadamente e vai ter uma relação bem conduzida de término de um relacionamento. A alienação parental, que julguei durante muitos anos, enquanto juiz, desembargador, desde aquela época, eu aposentei na compulsória em 2013, desde aquela época eu tinha notado que a legislação era propícia para determinadas atitudes. Uma delas, que se consolidou com o tempo, infelizmente, foram as acusações falsas de abuso, tanto por parte do homem como por parte da mulher. Dizer que só as mulheres são prejudicadas ou só os homens, isso eu não senti, nem mesmo agora que eu sou advogado. Alienação parental. Palavra feia, né? Tinha muita gente que ainda não sabe o que é. Parece que é disfarçado de amor. Não é. Não adianta. Quando as separações geram mágoas, ressentimentos, que gera. Ninguém gosta de ver o fim do amor eterno. Agora, o que não dá para fazer mesmo é tentar usar os filhos, olha, para agredir, para tentar magoar o outro. Isso é horrível. Isso é transformar filho em objeto, quase em bucha de canhão. E ninguém se dá conta que esta tentativa de vingança, tentando privar do outro a convivência com os filhos, só prejudica os filhos. E quem faz isso? Alegando muitas vezes absurdos, inventando coisas, tentando convencer os filhos de que o pai abandonou, de que o pai não ama e esconde o filho, ou pior, alegando até abuso sexual para impedir a convivência. Este é um crime hediondo. Nesta perda dolorida, é essa hora que ele tem que ser amado, que ele tem que ser cuidado, que isso tem que ser cultivado, o respeito e o amor de ambos os pais. É a frase que o fim do casamento, o fim da conjugalidade, tem nada a ver com a parentalidade, ou seja, os vínculos dos pais, de cada um dos pais, com os seus filhos. Infelizmente, o Poder Judiciário, ele tem um defeito muito grave, que é receber um processo e não evitar, mas não fazer uma conciliação imediata com as partes. Então, o processo é distribuído, as provas que são juntadas na petição inicial são analisadas sem qualquer contraditório. Não havendo contraditório, obviamente, já se toma um partido e se toma uma decisão que muitas vezes é prejudicial à parte contrária, que ainda não teve essa oportunidade de se manifestar. Pensa-se que isso é um benefício à criança, que vai estar protegendo a criança por um impacto inicial, mas não é isso que eu vejo. Se, eventualmente, o judiciário começasse a receber os processos e marcar uma audiência de conciliação imediata, tendo do lado do juiz um conciliador, um mediador, um psicólogo, até
um Ministério Público que pudesse entender a situação num todo, isso ajudaria muito as partes a se conciliarem, a análise das provas e até diminuir o litígio que, naquele momento, está muito acirrado entre as partes. Então, qualquer prova que se apresente sem o contraditório, ela é muito unilateral. E isso prejudica imensamente a criança, que pode ser arrancada dos braços da mãe de uma forma muito dolorosa e muito brusca, ou até ser afastada do convívio do pai da mesma forma, e a situação pintada até por uma inabilidade do advogado que manipulou a petição inicial não é a realidade. Então, o processo hoje, principalmente no direito de família, ele precisa começar a ser visto de uma outra forma. Teria que ser aberto uma nova área, vamos dizer assim, dentro do fórum, para que isso não entrasse no geral. O geral, hoje, o processo, como se fosse um processo civil, ele entra, não se ouve a parte contrária, se toma uma decisão quando há um pedido de tutela antecipada, obviamente porque você está envolvendo patrimônio, coisas que não dizem respeito à vida das pessoas, toma-se uma decisão brusca e o processo prossegue depois que as pessoas já sofreram um impacto muito grande. Enquanto que, se houvesse uma alteração, uma mudança mesmo na visão do processo de família, isso atenuaria muito e as partes poderiam ter uma convivência muito melhor, com menos risco de causar prejuízos graves à criança, que às vezes, quando está na fase de formação, 3, 4 anos, perde a referência subitamente, sai do núcleo familiar, sai do convívio da mãe, vai para o convívio do pai, que pode ter se eles já não conviviam, ou se tinham se já eram separados, e a criança não tinha muito convívio com o pai, ele sofre porque tem que se adaptar longe da mãe, que muitas vezes é proibida até de ver a criança, sem que, eventualmente, se estudasse ali se aquela situação é verdadeira ou não, se a acusação que foi feita é verdadeira ou não, porque o juiz não tem, hoje, nenhuma habilidade para apreciar se a acusação pode ser verossímil ou não. Então, teria realmente que se abrir essa fase conciliatória. O processo chegou, vamos analisar as provas, junto com o psicólogo, vamos ouvir a parte contrária, antes de tomar qualquer decisão de afastamento da criança ou de proibição do outro cônjuge, do pai ou da mãe, de convivência com a criança. Criança é a coisa mais importante que existe. Todo mundo sabe disso. Isso é natural, isso é biológico, é social, é religioso. E na lei também é assim. A Constituição brasileira tem lá no seu artigo 227 que a garantia dos direitos da criança e do adolescente são prioridade absoluta. A única prioridade absoluta de toda a legislação brasileira. Nós queremos que essa prioridade absoluta deixe de ser simplesmente uma palavra, um conjunto de palavras colocadas na Constituição e passe a integrar a realidade, que seja de fato dada essa prioridade. A alienação parental é um crime grave que ofende principalmente a criança, porque tira dela o direito de ter íntegras as imagens do pai e da mãe, dependendo de quem está cometendo o crime, denegrindo a imagem do outro parceiro. Combater esse tipo de crime, especialmente prevenindo, é dever do Estado, da família e da sociedade, não só porque está lá na lei, mas principalmente porque é um instinto natural conservar todos os direitos daqueles que formam o futuro de toda a raça humana, as crianças e adolescentes. Também no combate aos crimes ligados à pedofilia, abuso, exploração sexual, acontecem casos em que há o envolvimento de crimes de alienação parental, que são duplamente prejudiciais. Primeiro, porque ofendem pessoas que podem não merecer aquele tipo de ofensa.
Segundo, porque tiram a credibilidade de casos reais e que precisam ser investigados. Casos de abuso sexual dentro de casa, de incesto, de estupro, de exploração sexual promovida pelos próprios parentes. É preciso que a gente conheça mais a respeito do assunto. Alienação parental, pedofilia, exploração sexual, abuso sexual, porque só através do conhecimento nós vamos conseguir, de fato, efetivar, colocar na realidade, no dia a dia de cada um, a garantia de todos os direitos da criança e do adolescente. E só assim a gente vai ter um país melhor. Os pais se separam e é um legítimo direito. Quando entende que não tem mais como conviver junto, o que não pode é fazer com que a criança seja penalizada por uma decisão dos adultos. Então, o que a gente trabalhou nesta lei que foi me apresentada por vocês mesmos? Vocês foram os agentes, vocês foram os que estudaram com profundidade. A lei quer que tanto o pai como a mãe não use o filho como instrumento das suas discórdias. Eles podem ter discórdias intelectual, econômica, sentimental. Agora, usar o filho como uma chantagem para a mãe ou para o pai tirar dividendos para si, eu diria que é quase um crime hediondo. É uma irresponsabilidade total. De acordo com o presidente da Associação de Pais e Mães Separados, a PASE, o senhor Analdino Rodrigo Paulino Neto, pais separados em conflito prejudicam os filhos desde a mais tenra idade. Ele afirma, desde os 2 anos e meio, a criança começa a perceber o confronto que há entre o casal. Isso vai afetando o crescimento da criança no longo dos anos da sua vida. A terceira DDM abrange a região sudeste e oeste de São Paulo, atende 28 bairros nobres de São Paulo, 65 favelas, 5 fóruns, 2 ONGs e 3 conselhos tutelares. Isso se resume a 1.238.000 habitantes. Se nós pegarmos uma média de 100 BOs ou 100 inquéritos policiais, nós teríamos uma média de 0,3% de abusos sexuais, uma média de 3 inquéritos para cada 100 inquéritos. Olha, o perfil de quem traz a denúncia é 90% mulheres, separadas recentemente, na faixa de 23 a 35 anos, mais ou menos. Durante a entrevista, durante o relato do que aconteceu, dá para perceber se existe um discurso que foi pré-pronto, pré-preparado, ou se é um discurso real. No caso de crianças, geralmente os adultos preferem falar por elas. As crianças ficam quietas do lado do adulto e o adulto tenta relatar o que aconteceu e acabam só solicitando a confirmação da criança. Mas na minha prática profissional eu prefiro conversar sozinha com a criança, peço permissão, para quem o produto que está acompanhando, converso primeiro com a criança e depois eu converso junto com o adulto. Quando a nova lei da guarda compartilhada, ela é taxativa. Ela fala que deve ter no Brasil 2 tipos de guarda, que é a unilateral e a compartilhada. Que a guarda compartilhada é a preferencial, unilateral só deve haver quando um dos dois informar no processo que por um motivo ou outro ele não pode, não interessa pela guarda compartilhada. Ou então, quando nesse mesmo processo fica provado que um dos genitores não tem condições de exercer essa guarda compartilhada. Nós já temos 2 acórdãos do STJ, Superior Tribunal de Justiça, sobre esse problema do litígio, Então, o STJ deixa muito claro que o bem a ser tutelado numa ação de separação
e de guarda é a criança. A criança é o bem a ser tutelado pelo Estado. Então, quem tem direito de ter a guarda compartilhada e de conviver com ambos os pais, primeiramente é a criança. Então, o primeiro olhar que tem que ser focado é o olhar que beneficia a criança e não que beneficia o pai ou a mãe. Uma criança precisa de ser educada a quatro mãos, pelo pai e pela mãe, porque ela precisa, digamos assim, do aprendizado, do comportamento psicológico dado pela mãe, que é que a mãe é uma mulher, ela tem uma cabeça feminina, e a criança precisa também do comportamento e do aprendizado psicológico da convivência com o pai, porque o pai é homem e tem uma cabeça masculina. Então, a criança precisa desses dois esteios para ela se desenvolver e se tornar um cidadão equilibrado. Ele tem essa necessidade de receber as duas formações, as duas orientações, a orientação feminina através da mãe e a orientação masculina através do pai. A guarda compartilhada, ela tem uma única motivação, é garantir para as crianças uma convivência saudável com pai e mãe e barrando o litígio. O objetivo da guarda compartilhada é parar o litígio. A gente diz até que a guarda compartilhada, ela veio para pacificar a família brasileira, né? E garantir essa pacificação, para que as crianças tenham uma convivência saudável com pai e mãe. A gente diz normalmente que termina, né, a conjugalidade, que é a relação de marido e mulher, mas não termina a parentalidade. Você continua sendo mãe do seu filho e o pai dele continua sendo pai, embora vocês estando separados. Sempre que houver um equilíbrio, um bom senso, não tem dúvida que isso vai ser mais prático, mais fácil e vai ser melhor para a criança. Mas o que é fundamental, o que é melhor para a criança é a guarda compartilhada, vinda de qualquer forma, entendeu? Então, se o pessoal tem consenso, melhor para a criança, melhor para o casal. Se o casal não tem bom senso, a lei foi criada para determinar a guarda compartilhada. E tem as punições. Quem não cumprir vai ser penalizado. Então, eles acabam cumprindo e acabam tendo bom senso. Nós temos aplicado a Lei 13.058 de 2014 em todos os pedidos de guarda entre pais separados. Nos pedidos já liminares, nós já colocamos os filhos nessa modalidade de guarda. É para instrução e são raros os casos em que não será aplicada a forma compartilhada da guarda, né? Porque a lei prevê apenas duas exceções. Quando um dos genitores manifestar que não deseja compartilhar a guarda, ou os pais, um dos genitores ou ambos, se mostrarem inaptos ao exercício da guarda. A guarda compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos filhos. A inviabilidade da guarda compartilhada por ausência de consenso faria prevalecer o exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. E disse inexistente porque contrária ao escopo do poder familiar que existe perante a proteção da prole. A custódia física conjunta é o ideal e que deve ser buscado na fixação da guarda compartilhada. Porque a guarda compartilhada deve ser tida como regra, disse eu naquela oportunidade, e a custódia física conjunta, sempre que possível, como a sua efetiva expressão. Esse julgamento foi um dos primeiros que nós fizemos no Superior Tribunal de Justiça, deferindo a guarda compartilhada. Destaco, a partir deste julgado, duas questões que penso permeiam o espírito de quem está aqui hoje presente. Primeiro,
É importante destacar que o objetivo primário da fixação da guarda compartilhada como fórmula prioritária da guarda do menor é atender um cenário naturalmente conturbado. Quando há paz na separação, não há este problema. Então, no já citado julgamento que fiz, afirmei que os direitos assegurados aos pais em relação aos seus filhos são, na verdade, outorgas legais que têm por objetivo a proteção da criança e do adolescente. E sempre essas outorgas legais são limitadas em sua extensão, volto a repetir, ao melhor interesse dos filhos ou das crianças. Um olhar atento, nós observamos que alguns pássaros, apenas a fêmea cuida dos filhos, ou às vezes ambos, o pai e a mãe, ou dependendo, às vezes só o pai. Por exemplo, um caso que caiu no cinema, Hollywood, do pinguim imperador, que o macho choca os ovos sozinho por um período mais ou menos de 2 meses. Ou ainda o desenho Procurando o Nemo, que também é o pai que cuida da prole, ou seja, dos filhotes, alimenta, guarda na boca quando chega o predador, enfim, defende o seu ninho. Então nós observamos na natureza algumas estratégias de evolução de cuidados com os filhos. Tem aqueles animais que nem o pai nem a mãe cuidam, que é o caso da tartaruga marinha. A fêmea chega, coloca os seus ovos e vai embora. Os filhotes jamais verão o pai ou a mãe. Tem aqueles animais que só as fêmeas cuidam, tem aqueles que ambos cuidam. Mas nós sabemos que na nossa espécie é fundamental a paternidade e a maternidade. Nós sabemos que crianças que crescem distantes do pai têm maior probabilidade de envolvimento com drogas lícitas e ilícitas, maior probabilidade de baixa autoestima, no caso das meninas, maior probabilidade de doenças sexualmente transmissíveis ou ainda gravidez precoce. Então, é lógico, a maternidade é fundamental, cumpre o seu papel, a paternidade é fundamental, cumpre o seu papel. A ONG A Paz parabeniza o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e, em particular, a Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Família, na pessoa da promotora doutora Raquel Pacheco, pela inauguração do Núcleo de Mediação da Coordenadoria, no dia 22 de junho de 2012. A inauguração foi precedida pelo seminário Mediação, tratando adequadamente os conflitos de família. Pais e Filhos é um programa educacional interdisciplinar que foi desenvolvido pelo CNJ, pelo Conselho Nacional da Justiça, e quem trouxe a oficina para o Brasil foi a doutora Vanessa, e por isso que ela foi, então, a mentora de todo esse projeto, que desenvolveu, através do CNJ, a oficina da parentalidade, e que daí todos os tribunais acabaram tentando trazer também de uma certa forma para as comarcas, não só da capital, como do interior, e o nosso Tribunal de Justiça, então, acabou abraçando também a oficina. Exatamente por ser uma vara da família, e a gente percebe muitos conflitos que não são solucionados só por uma sentença, por uma decisão judicial, e precisa, até para mostrar mais o lado humano do judiciário. E por conta desses conflitos que nós vimos que não tinha uma solução adequada, porque muitas vezes o casal se separava e aí um dos dois ficava com a guarda dos filhos e o outro acabava se afastando, e a gente começou a perceber o quanto era importante manter esses vínculos, tanto com o pai quanto com a mãe. Então essa relação de parentalidade para a gente fortalecer apesar da separação do casal. E com isso, na oficina é trabalhado bastante essa questão, né, da aproximação dos pais com os filhos e de fortalecimento desses laços, desses vínculos, apesar da separação. Então, a oficina mostra que
apesar de ter o casal separado, a família permanece de uma nova forma, numa nova estrutura, mas que ela deve ser preservada. Aí chegou um belo dia, eu falei, poxa, eu vou sair com a minha filha, e ela não deixava, e ela não tinha a guarda dos meus filhos, da minha filha. Foi quando eu parei na porta da casa dela, aí eu fiquei com raiva, porque a amargura era muito grande. Foi quando eu pedi, falei, não, se você não sair de casa, se você não deixar sair com a minha filha hoje, você não sai de casa. Não passou 5 minutos, a polícia veio dizendo que eu estava incomodando ela. E aí eu fui conversar com os guardas, eu falei, ela não tem a guarda da filha, ela saiu de casa e não tem a guarda. Aí os guardas falaram, não, mas ela tem. E não apresentou guarda nem nada. A minha filha naquele sofrimento, vendo o pai e a mãe brigando, sem saber o que estava acontecendo. Só que ela foi falar para minha filha que era eu que que tinha chamado a polícia. E assim foi indo praticamente 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E não tinha mais como fazer. E a agonia foi batendo, e você sem saber fazer. Olha, a alienação parental é um câncer na alma da gente. Só quem passa é que sabe. A amargura que um pai, isso independente de que pai seja, ele não merece. Gente, alienação parental é crime e nós temos que acabar com isso. Eu venho dizendo que a mediação é o caminho do futuro. Nós precisamos de trilhar, nós precisamos de formar uma consciência de que ela é não a solução de todos os males, mas a possível solução e a solução que se apresenta da agora para frente. O judiciário está absolutamente assoberbado, o índice de demanda para cada juiz é assustador. Os advogados e as próprias partes envolvidas, que eles entendam que às vezes a solução do conflito passa inicialmente pelo escritório de advocacia, por um consultório de psicólogo ou pela ajuda de um familiar que se vê envolvido naquele conflito. Eu tenho dito sempre que isso é uma mudança de cultura. É preciso de uma consciência social que vai mudar inteiramente o perfil, porque as nossas faculdades elas estão voltadas para o conflito, mas não para a solução do conflito. Elas estão voltadas pela judicialização dos conflitos. Então, o advogado se forma na faculdade, no dia seguinte ele quer uma demanda para ir na frente do juiz, para protocolar e começar um processo judicial, quando deveria ser exatamente o contrário. As universidades, as faculdades deviam fomentar a possibilidade do acordo e da mediação extrajudicial. O processo judicial seria a última das últimas tentativas ou etapas de composição do conflito. As crianças não podem, em hipótese alguma, pagar pelo mau relacionamento que os pais tiveram. E todo pai e toda mãe, com certeza, quer o melhor para o filho. E muitas vezes eles percebem isso, que essa briga entre eles, no meio ali está a criança, e a criança sofre. E eles estão tão envolvidos com o mau relacionamento que eles tiveram, que eles não percebem que eles continuam fazendo isso com relação aos filhos. Eu tenho até um negócio muito interessante aqui, chama-se Lenda da Convivência. Eu tenho ali no computador. Conta a história. Não sei se as pessoas conhecem. Conta uma história acontecida lá na Era Glacial, que os porcos espinhos fazia muito frio, muito frio, muito frio. E os animais todos começaram a morrer. E os porcos espinhos se juntaram para poder o calor de um aquecer o outro. Mas a vida é ingrata, então os espinhos começaram a se machucar. E aí eles se separaram de novo. Mas aí chegaram à conclusão de que se eles se separassem, eles morreriam congelados. Aí chegaram à conclusão de que eles tinham que fazer o quê? Se juntar outra vez e suportar os espinhos uns dos outros. Aí aprenderam a conviver. E aí eu conto isso para os casais e falo com eles isso. E tiro uma cópia ali do computador, entrego para um e para o outro, falo que vocês têm que aprender a conviver e suportar os espinhos uns dos outros.
tem jeito da gente conviver de forma diferente, não, porque essa é a única maneira da gente fazer com que as nossas crias sobrevivam, é suportando os espinhos uns dos outros. No ano de 2012, tanto eu quanto meu pai fomos vítimas de uma denúncia falsa de abuso sexual, por parte da genitora da minha filha. E naquele tempo, como era uma situação praticamente nova para nós não tínhamos o entendimento de que aquilo poderia existir na vida de uma pessoa. E foi na nossa vida que aquilo aconteceu. Eu praticamente respondi durante 6 meses um inquérito policial que foi arquivado e passei por todo aquele constrangimento a si mesmo de um processo judicial naquele período para se provar se eu estava certo ou se eu estava errado. E um caminho muito doloroso, mais doloroso ainda pelo fato de que a minha filha naquela época ela me foi retirada com a medida protetiva, sendo eu uma pessoa inocente e ela uma criança inocente. A minha dor não era nem tanto pela questão da ausência dela, mas a minha dor maior era de pensar no que é que ela estava pensando. Poxa, por que meu papai me abandonou? Por que meu avô me abandonou? O que eu fiz para aquela outra família me abandonar? A alienação, ela me apresentou um universo muito estranho, muito inimaginável. Ela, no meu ponto de vista, a alienação, ela é uma doença da alma. Ela não afeta simplesmente a um ser. Eu estou falando no meu caso da genitura, mas tanto o homem quanto a mulher está sujeito a ser vítima daquilo. Isso é um crime que nós temos que combater, porque ele é um crime que ele é contra o ser humano em geral. Ele não escolhe se é homem ou se é mulher. Hoje nós vemos que a maioria dos casos, as vítimas são quem? São os filhos e são os pais. Mas hoje em dia eu já me deparo com vários casos que também a mulher hoje em dia sofre esse tipo de ataque. Um ataque muitas vezes motivado por questões financeiras, que nem foi o meu caso e foi provado que foi isso. Encontrei forças e elementos para vencer isso. Eu vou dizer o seguinte, eu encontrei, na verdade, foi pessoas, neste caminho, pessoas que me apresentaram assim, o amor como a arma principal de combate a esse tipo de crime. Isso é a pessoa que pratica isso, no meu entendimento, ela está doente da alma.